tempo de estarem aqui conosco e agradeço que partilhem este momento conosco, porque penso que estamos a abordar uma problemática que é importante, não só importante em termos da vida individual de cada uma das pessoas, mas também importante do ponto de vista daquilo que é a ameaça que o VIH-Sida constitui para o desenvolvimento e para a segurança a nível do país. Por isso, penso que é importante que nós estejamos aqui para abordarmos este problema, que no fundo é um problema que nos afeta a todos, independentemente de termos ou não a infecção pelo VIH. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Open Society esta iniciativa. Penso que foi uma iniciativa muito louvável, na medida em que, pela primeira vez em Angola, nós demos voz às pessoas que, efetivamente, vivem o seu dia-a-dia com a infecção. E pensamos que esta era uma parte do problema que não tinha sido considerada até hoje, porque nós ouvimos habitualmente as instituições governamentais, as organizações da sociedade civil, os especialistas, os médicos, os profissionais de saúde a pronunciarem sobre o problema, mas nunca ouvimos diretamente as pessoas expressarem em conjunto qual é o problema que têm daquela situação que estão a atravessar. E pensamos que o Ministro Open está de parabéns, porque realmente nos dá a oportunidade de, no fundo, nós ouvirmos não só a voz destas pessoas, daqueles que realmente vivem diariamente este problema, mas também, ao mesmo tempo, que nós pretendemos fazer com que esta forma de expressão das pessoas fosse não só localizada, mas ela tivesse um âmbito nacional. E aqui eu gostaria de agradecer à rede, que fez um trabalho louvável, excepcional, de muito mérito, porque não é fácil em Angola conseguir um estudo onde nós conseguimos reunir cerca de 10 províncias. Aliás, eles trabalharam em mais. Nós tivemos que depois retirar da seleção 2 ou 3 províncias por problemas que derivavam da própria qualidade dos questionários e do número de questionários, tendo em conta a base estatística. Isso melhor que eu, o Dr. pode falar, mas, de qualquer forma, foi um trabalho de muito mérito, muito esforço, muita dedicação de todos os homens e mulheres que, na rede, deram a sua contribuição para nós podermos ter estes dados a nível nacional. Por isso, basicamente, gostaria de chamar a vossa atenção para a importância exatamente deste problema, mas, por outro lado, também não queria deixar de referir um outro aspecto, que é a questão de que devemos ter em atenção de que muitas vezes nós preocupamos-nos com a situação, por exemplo, em Luanda. É óbvio, temos aqui a maior parte da população, temos aqui a maior parte das nossas instituições de saúde e também a maior parte das pessoas que nós conhecemos que vivem com a infecção, mas esquecemos que noutras partes do país, noutras províncias, há problemas idênticos e talvez mais graves do ponto de vista daquilo que é a parte da abordagem dessa problemática, visto que as pessoas não têm as mesmas oportunidades que têm aqui na capital. E por isso é bom também olharmos um bocadinho para o resto do país. Em termos globais, penso que depois, como todos têm um relatório, poderemos abordar as coisas mais especificamente, mas em termos globais eu gostaria de realçar alguns aspectos. Alguns aspectos positivos, outros aspectos negativos. Como aspectos positivos, nós notamos que realmente há um incremento nestes últimos anos das instituições que estão direcionadas para a problemática do VIH-Sida. Temos maior número de hospitais, maior número de centros de testagem, maior número de centros de saúde. Temos os programas de prevenção vertical a funcionar
por isso houve uma expansão a todo o país, por isso pensamos que isso é positivo. Por outro lado, também é positivo, e penso que talvez é uma das maiores aquisições que nós obtivemos, a questão do tratamento se ter expandido de uma forma, não só, não digo universal porque ainda não é, mas de uma forma global a nível do país e também a nível de todos os estratos sociais, o que é também uma vantagem e nos permite hoje olhar para a doença de uma forma diferente do que olhávamos provavelmente há 4 ou 5 anos atrás. E hoje nós podemos encarar uma nova perspectiva para as pessoas que estão infectadas e dar-lhes outras ferramentas para elas poderem viver e desfrutarem melhor a sua vida. Também é um facto positivo nós termos constatado que a discriminação não está propriamente ligada, digamos assim, a questões de tradição, por exemplo, a questões que nós podíamos identificar de alguma base étnico-linguística. Não existe uma discriminação com base social, apesar que a discriminação continua a ser um aspecto importante com que as pessoas têm que lidar. Neste aspecto, o aspecto talvez mais negativo é que globalmente, apesar de uma ou duas exceções, globalmente as mulheres são as mais discriminadas e, curiosamente, as crianças surgem praticamente como o segundo grupo. O que, quando nós muitas vezes fazemos os nossos estudos a dizer que as crianças são as nossas flores e que nós gostamos das nossas crianças, esquecemos que nós somos os primeiros, muitas vezes, a discriminarmos estas crianças. E por isso é um grupo muito vulnerável, especialmente porque também não tem como se defender, depende da defesa muitas vezes das mães, e é problemático que as crianças, infelizmente, sejam o segundo grupo mais discriminado. As mulheres, curiosamente, é complicado porque elas por um lado são as mais discriminadas, mas também são elas as principais prestadoras de cuidados. Significa que quando a família adoece, alguém na família adoece, é a mulher que presta os cuidados. E ela devia ter um papel muito mais louvável pela prestação dos cuidados que presta do que ela ser estigmatizada pelo facto de ter uma doença que muitas vezes ela não é propriamente responsável por essa doença. Como aspectos negativos, peço desculpa, um outro aspecto positivo que eu queria realçar também é a questão de a pequena corrupção da saúde, aquilo que nós chamamos a gasosa, felizmente não ter entrado muito nesta área, o que nos dá uma boa perspectiva de nós podermos tirar os melhores resultados daquilo que são as instituições, os meios e os medicamentos que temos à disposição. Temos alguns aspectos pontuais que são preocupantes e que eu acho que tanto a sociedade civil como as próprias instituições de saúde devem tomar medidas, que onde existe algum comércio, alguma compra e venda de medicamentos ou alguma gasosa para as consultas ou para as análises. Mas, curiosamente, são questões muito pontuais, apesar de estarem curiosamente, muito centradas em determinados municípios, o que é, curiosamente, um fator geográfico que aqui determina o nível de corrupção. E pensamos que deveríamos alterar esta situação, porque não devíamos deixar alastrar esta situação para o global, onde, positivamente, no global, essa situação não existe. Como fatores negativos, é verdade que o crescimento traduz-se por muitas instituições, mas a opinião das pessoas que vivem este drama no dia a dia é que muitas das necessidades que elas têm não estão resolvidas. Por isso ainda existe um longo caminho a percorrer. É fácil eu dizer que colocamos 10 instituições aqui, 20 ali, 30 ali, mas depois é preciso saber essas instituições funcionam, têm equipamentos, têm profissionais, e é isto
que se queixam as pessoas que precisam desses serviços. É que muitas vezes os cuidados são mal prestados, há falta de formação dos profissionais que estão lá, o equipamento muitas vezes está variado, as condições muitas vezes das próprias instituições não são as melhores, as distâncias que muitas vezes têm que percorrer são longas, o que significa que é um aspecto que nós devemos talvez virar um bocadinho a nossa perspectiva de não crescermos tanto em quantidade, mas crescermos melhor em qualidade, tendo em conta aquilo que é a opinião das pessoas que são servidas por este serviço. E eu aqui gostaria de realçar este aspecto, porque a nossa Política Nacional de Saúde, que está num decreto presidencial que foi assinado em 2010, define claramente que toda a estratégia, a política e a implementação de medidas da saúde devem contar com a participação das comunidades e das organizações da sociedade civil. Obviamente, aqui fala também, neste enquadramento, das organizações de doentes, das organizações de técnicos de saúde, de profissionais da saúde, aos vários níveis, que devem ter uma palavra a dizer. E por isso, pensamos que é importante que todas as organizações e as comunidades intervenham na implementação das políticas de saúde nas suas áreas para se ultrapassar este problema. Outro aspecto também negativo que nós constatamos é que, curiosamente, o nível de discriminação habitualmente é mais alto entre os profissionais de saúde do que na comunidade onde eles residem, o que é muito problemático, porque os profissionais de saúde deviam ser os primeiros a combater a discriminação e, curiosamente, são os que revelam maior discriminação em relação às pessoas. É aquela em que, na maioria dos utentes, as pessoas se queixam que sofrem a maior discriminação. E por isso, isto exige tanto do Ministério da Saúde como do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA uma melhor formação dos técnicos de saúde. Outro aspecto negativo também é o aspecto da divulgação das mensagens. É verdade que é reconhecido unanimemente de que todo o esforço publicitário em torno das mensagens que são passadas sobre o VIH produzem bastante informação, as pessoas conhecem o que é a doença, sabem algumas formas de transmissão, têm essa preocupação, mas as queixas globalmente residem no ponto de vista de que a grande maioria desta informação não se destina a combater a discriminação, não se destina a fazer com que haja maior aceitação por parte das pessoas dentro das comunidades e também é muito deficiente do ponto de vista da sua disseminação de informação sobre as formas de transmissão, que pensamos que deveria ser muito mais acentuada para poder realmente dotar as pessoas de um conhecimento que lhes permita adotar comportamentos de prevenção contra a transmissão do VIH. E as pessoas queixam-se que nas campanhas que se fazem estes aspectos não são abordados, o aspecto da transmissão e o aspecto da redução da discriminação. Penso que globalmente estes são os aspectos que nós gostaríamos de realçar assim numa primeira abordagem. Gostaria apenas de vos dizer que este estudo abrangeu, além da província de Luanda, a província de Cabinda, a província do Uís, a província de Kwanza Norte, de Malães, do Huambo, do Bié, do Mochico, da Huila e da Lunda Sul. Por isso pensamos que basicamente temos aqui um quadro muito bom daquilo que se passa a nível nacional. Contamos com a participação de pessoas que residiam não só nas capitais provinciais, mas também em alguns municípios, apesar que também aqui faço um apelo que está nas nossas recomendações às organizações de sociedade civil, que nós temos que nos habituar a dar um bocadinho mais. As organizações da sociedade civil, nós sabemos que têm muitos problemas do ponto de vista económico, do ponto de vista muitas vezes da sua ação, mas uma das coisas que nós notamos neste relatório é que muitas das ações centram-se
especialmente nos centros urbanos, especialmente nas capitais provinciais. Há pouca interligação das comunidades, aliás, das organizações da sociedade civil com as comunidades nos municípios ou com uma relação mais estreita com as várias aldeias ou áreas rurais de cada município. Por isso pensamos que é um apelo que fazemos, sabemos que não é fácil e vocês têm muitos problemas pela frente, mas a sociedade civil tem que repensar também o seu papel de atuação se nós queremos abordar o problema do PH de uma outra forma e numa outra perspectiva. E terminaria a minha introdução, apesar de longa, peço desculpa pela minha longa intervenção. Longa, mas